Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja conosco. Estamos aqui com mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, minisséries, tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para o nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. الله أعلم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. E quando dissemos aos anjos, prosternai-vos diante de Adão, então eles prosternaram-se, exceto Iblis. Ele recusou fazê-lo e se ensoberbeceu e foi dos infiéis. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. E dissemos, ó Adão, habita tu e tua mulher o paraíso, e dele comei fartamente onde quiserdes, e não vos aproximeis desta árvore, pois seríeis dos injustos. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. E Satã fê-los incorrer em erro por causa dela, e fê-los sair de onde estavam. E dissemos, descei, sendo inimigos uns dos outros, e tereis na terra residência e gozo até certo tempo. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Então Adão recebeu palavras de seu Senhor, e ele se voltou para ele remindo-o. Por certo, ele é o remissório, o misericordiador. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dissemos, desceis todos dele. Então, se vos chega de mim orientação, aqueles que seguirem minha orientação, por eles nada haverá que temer, e eles não se entristecerão. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Testemunho que não há outra divindade além do Allah. Testemunho que Muhammad, seu servo e mensageiro. Queridos irmãos e irmãs, um dos grandes sinais da grandeza de Allah, louvado seja Ele, a criação dele com uma diversidade. Quando nós olhamos ao universo ou aos seres humanos, nós vamos ver uma diversidade muito grande. Nós temos várias cores da natureza, flores, comidas, frutas, dia e noite. Tem todas as coisas
com uma diversidade maravilhosa. E essa diversidade, irmãos, não só apenas na criação. Do ser humano também existe essa diversidade. Cada um, ele tem uma figura diferente do outro. Mesmo que a criação é a mesma, mas tem uma figura diferente. Tem masculino e feminino. Essa diversidade, irmãos, deve trazer a nossa vida e a vida do ser humano duas coisas: riqueza e beleza. Riqueza dessa diversidade e uma também beleza, que as coisas são muito mais bonitas se foram coisas do mesmo jeito, tem só uma cor, um tipo de comida, não vai ter nem aquela beleza, nem aquela riqueza. Mas essa diversidade também, irmãos, existe no pensamento do ser humano. Como você tem uma figura diferente, você também, cada um de nós, ele tem um pensamento diferente. Ele tem uma visão diferente. Tem algumas ideias diferentes. Mas também essa divergência deve trazer para o ser humano, para a nossa vida, uma riqueza. Não pode trazer para nós conflito. Mas como podemos, irmãos? Como fazemos parte de uma família, seres humanos, como podemos lidar com essa divergência? Se cada um de nós tem uma opinião diferente, cada um de nós tem um pensamento diferente do outro, será aquela pessoa que pensa diferente de você vai ser seu inimigo? Vai criar um conflito com ele porque ele pensa de uma forma diferente? Irmãos, vamos seguir a orientação do nosso Criador, o nosso guia, o Alcorão Sagrado, irmãos. Quando abrimos esse livro, nós vamos ver muitas cenas, muitos lugares, muitos versículos que orientam o ser humano como lidar com essa diversidade, que é uma coisa natural, uma coisa positiva, nunca pode ser uma coisa negativa. Mas a gente tem que saber como lidar com essa diversidade, como podemos lidar com várias opiniões, várias ideias. Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou, através do diálogo, que podemos chegar de ser ou transformar essas ideias, talvez contraditórias, para servir a vida e servir o ser humano. Quando senta para conversar, para dialogar com seu irmão, e deixa esse conflito seja feito entre as ideias, entre os pensamentos, não entre pessoas, aí nós vamos chegar a um resultado melhor. Allah subhanahu wa ta'ala, na primeira história, quando você abre o Alcorão Sagrado, você vai ler o diálogo entre o nosso Criador com os anjos. Antes de criar o nosso pai Adão, ele fez um diálogo com os anjos. Muito mais do que isso, Allah subhanahu wa ta'ala conversou com Satanás. Quando ele desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala, ele também fez um diálogo com ele. Imagina, com Satanás houve um diálogo no Alcorão Sagrado. O diálogo entre o pai e o filho. Se dá uma leitura daquela passagem entre o nosso profeta Abraão com seu pai, que era incrédulo, e o Abraão, um dos grandes profetas enviados por Deus. Houve um diálogo também pacífico, mesmo que o pai era muito duro. Você pode perceber como o diálogo é um caminho certo
para conversar com qualquer pessoa, pai com filho, filho com pai. A gente vê a passagem que quando o profeta Noé conversou com seu filho, todos os profetas conversaram com os povos deles, pessoas que totalmente são diferentes, não acreditaram em nada daquilo que os profetas disseram para eles. Mas mesmo assim houve aquele diálogo. Nós temos que ter, irmãos, essa cultura dentro da nossa comunidade, a cultura de diálogo. E falta muito, irmãos, das nossas casas, entre o marido e a esposa, entre o pai e o filho, entre o aluno e o professor, entre a cidadão e o político, entre todas as pessoas. A gente precisa desse diálogo. O único caminho que pode trazer uma situação pacífica, o único caminho para os seres humanos desenvolver, nunca o conflito, nunca a agressão pode trazer um resultado bom para os seres humanos. O caminho é o diálogo, o caminho que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu entre o muçulmano com outro muçulmano e entre o muçulmano com o que não muçulmano. Entre toda essa família humana tem que ter esse diálogo. Mas quais são as normas? Será que existem normas, regras para esse diálogo? Sim, irmãos. A gente tem que seguir essas regras, essas normas para o diálogo dar fruto. Não podemos também dialogar de uma forma errada. A primeira norma que as pessoas devem ter antes de fazer qualquer diálogo tem que ter a sinceridade. Que o objetivo vai ser só a verdade, não vencer. Não que você vence, mas que a verdade vence. Quando a gente tem esse espírito, quando a gente tem essa cultura, como o Imam Shafi'i, um dos grandes sábios da nossa história, um dos fundadores das escolas da jurisprudência islâmica, ele sempre falava assim: nunca conversei com alguém sem ter uma intenção, sem fazer uma súplica para que Allah subhanahu wa ta'ala faça com essa pessoa, a outra pessoa, que a verdade apareça na língua dele, a parte dele que seja vencida. Porque a minha intenção, a minha preocupação, não que eu venço, não que eu ser superior a ele, mas que a verdade vence. Olha essa sinceridade. Não importa se você fala a verdade ou a verdade está com seu irmão, mas o objetivo tem que ser a verdade. Não que você fala a verdade ou você vence seu irmão, mas você tem que procurar a sua preocupação que seja a própria verdade. A outra coisa, irmãos, uma outra norma que a gente precisa ter a humildade. Não pode ter orgulho que eu tenho que ser, tenho que falar, tenho que aparecer. Nunca a gente podemos chegar à verdade quando tem essa, se achar, ter orgulho de falar, gosta de falar, ele quer aparecer. Ao contrário, irmãos, a gente tem que ter esse espírito, essa característica, que seja quem for, pode ter a verdade na mão de uma criança, seja bem-vinda, na mão de qualquer pessoa, seja bem-vinda. Isso, o verdadeiro muçulmano que trata as coisas dessa forma. A outra norma, irmãos, que a gente precisa também aprender a escutar as pessoas. Tem pessoas que só querem falar, eles nunca querem escutar. Eles querem mandar. Isso também é errado. Você tem que aprender a escutar mais. Isso é uma forma do respeito do seu amigo, do seu irmão, que você está conversando com ele. Você tem que aprender a escutar. Não só falar.
Por isso Allah subhanahu wa ta'ala criou para nós duas orelhas, dois ouvidos e uma língua só, para a gente escutar o dobro do que a gente fala. Você tem que escutar mais, tem que ganhar a pessoa antes de vencer a conversa. A outra norma, irmãos, que a gente deve ter, ser justo. Ser justo, seja com qualquer, mesmo que você perder, mas a verdade tem que vencer. As pessoas não podem você conversar ou dialogar para que a sua ideia vence, mas que a verdade vence. A gente tem que ter ser justo mesmo com o seu inimigo, mesmo que você não gosta da pessoa. Você tem que olhar para a ideia, para o pensamento. Não olha para a pessoa, olha para a ideia que ele fala, olha para o pensamento que ele trouxe, não olha para a pessoa física. Aí a gente podemos, inshallah, com todas essas normas, todas essas regras, podemos ter um diálogo benéfico, podemos chegar a um ponto que podemos, inshallah, desenvolver. Nós temos que respeitar a opinião do outro, seja qualquer. Você tem direito de ser respeitado, mas você tem dever também de respeitar as outras opiniões. Nós temos, irmãos, que deixar essa cultura crescer, essa cultura de diálogo entre nós. Nas nossas casas, ensina seus filhos essa forma de desenvolver. Não deixa seu filho, sua filha, sua família vive em conflito. Sempre o diálogo, irmãos, ele vai levar a gente para uma situação pacífica e vai levar a gente para desenvolver. Pedimos, irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para seguir essas regras, essas normas, para que seja a única forma para lidar com a divergência, com essa diversidade maravilhosa que Allah subhanahu wa ta'ala criou para nós, que seja o caminho de diálogo, da conversa, não o caminho do conflito. Pedimos que Allah, irmão, nos ajude para ser assim, ele generoso, misericordioso. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. Conheça o Islã. O mistério no ferro. O ferro é um dos elementos destacados no Alcorão. Na Surata Al-Hadid, que significa ferro, somos informados: e mandamos ferro onde reside uma grande força que tem diversos usos para a humanidade. A palavra enviado, particularmente usada para o ferro no verso, pode ser vista como tendo um significado metafórico para explicar que o ferro foi dado para servir as pessoas. Mas quando levamos em consideração o significado literal da palavra, que é ser fisicamente enviado do céu, percebemos que esse verso implica um milagre científico muito importante. Isso é porque as descobertas astronômicas modernas atestam que o metal do ferro encontrado no nosso mundo veio de estrelas gigantes do espaço sideral. Os metais pesados do universo são produzidos nos núcleos de grandes estrelas. Entretanto, nosso sistema solar não tem uma estrutura adequada para produzir ferro sozinho. O ferro só pode ser produzido em estrelas muito maiores do que o Sol, onde as temperaturas alcançam algumas centenas de graus. Quando a quantidade de ferro excede uma determinada quantidade na estrela, ela não suporta mais e por fim explode, naquilo que conhecemos como nova ou supernova.
Como resultado dessa explosão, meteoros contendo ferro são espalhados pelo universo e se movem no vazio, até que sejam atraídos pela força gravitacional de um corpo celestial. Estudos mostram que o metal do ferro não foi formado na Terra, mas sim carregado por explosões estelares no espaço, meteoros e assim enviado para a Terra exatamente da mesma forma que foi declarado no verso. É claro que esse fato não poderia ter sido cientificamente conhecido no século VII, quando o Alcorão foi revelado. E mandamos ferro onde reside uma grande força que tem diversos usos para a humanidade. Além disso, o 25º verso da Surata Al-Hadid, que é referente ao ferro, inclui 2 códigos matemáticos interessantes. A Surata Al-Hadid é a 57ª surata do Alcorão. O valor numérico da palavra Al-Hadid em árabe, em outras palavras, Abjad, é o mesmo número 57. O valor numérico da palavra Hadid apenas é 26, e 26 é o número atômico do ferro. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim. Como nós falamos na semana passada, que hoje iríamos comentar sobre o que é Sunnah, o que é Hadith, e contextualizar o significado daquilo que nós lemos sobre o profeta Muhammad. Primeiramente, vamos começar o que é Sunnah. Eu digo que Sunnah e Hadith. Primeira coisa é saber o significado linguístico. O significado linguístico da palavra Sunnah. Sunnah literalmente significa caminho, jeito, tradição, método, a forma, ou a fórmula, ou o jeito que aquilo acontecia. Abrangente. A Sunnah é muito mais abrangente. A palavra Sunnah é mencionada no Alcorão, mas fala Sunnatallahi la tabdila li sunnatillahi. A palavra Sunnah no Alcorão é mencionada Sunnah de Deus. Como assim Sunnah de Deus? No Alcorão falava Sunnah lan tajida li sunnatillahi tabdila. Não encontrará na Sunnah de Deus mudança alguma. O que quer dizer Sunnah aí nesse versículo corânico? Daí tem que ler os versículos anteriores, ver a história dos povos que negaram a mensagem dos profetas, desmentiram, escarneceram, depois Deus mandou um castigo, daí vem um versículo, esta é a Sunnah de Allah. Ou seja, com Deus é assim. Esse é o caminho de Deus. Esta é a lei divina. Quando é falado no Alcorão Sunnatullah, a Sunnah de Allah significa é a lei de Deus. É isso que Deus faz. Ou seja, é aquilo que está acostumado a fazer, que sempre fez. Literalmente, Sunnah quer dizer isto. Agora, no contexto religioso, significa tudo aquilo que foi atribuído ao mensageiro de Deus, palavras, ações, ou aquilo que foi feito diante dele e ele concordou ou não. Resumindo isso que eu disse, o que é Sunnah? É tudo aquilo que o mensageiro de Deus fez, falou, ou concordou, ou discordou sem falar. Vamos explicar o que é isso em breve. A Sunnah, ela se divide, a palavra Sunnah, ela pode ter vários entendimentos dentro do contexto que você está utilizando. Muitas pessoas dizem assim, Sunnah é aquilo que é voluntário, não precisa fazer. Também pode ser. Mas vamos dizer o seguinte, Sunnah então é tudo aquilo que o mensageiro de Deus fez, ou falou, ou foi atribuído a ele, né? Dessas sunnas tem aquilo que é obrigatório, dessas sunnas tem aquilo que é voluntário, destas sunnas é aquilo
que foi relatado como ele era. Vamos dizer agora, vamos deixar mais claro. Eu falo, por exemplo, literalmente, a minha sunna para dar aula. Alguém comenta, Sheikh Rodrigo sumiu, foi embora, morreu, sei lá, desapareceu. Daí chega alguém, daqui a uns anos, como é que era a sunna do Sheikh Rodrigo? Está querendo dizer, como é que era o Sheikh Rodrigo dava aula? Como é que era o jeito? Entrava, pegava água, tomava um gole lá e do outro aqui, pegava o café, falava mais do que escrever, então isso significa sunna. Tem um outro... Existe outro sinônimo para essa frase? Qual é a sunna do jogador de futebol? Ah, tem aquele que dá 3 pulinhos, outros benzes, não sei. Isso literalmente sunna. Quando falamos qual era a sunna do profeta Muhammad, tem aquilo da sunna do profeta Muhammad, que é obrigatório, aquilo que é recomendado, aquilo que é permitido, aquilo que ele não gostava e aquilo que era a sua vida pessoal como ser humano. Vamos saber disto. Tá. Agora sim, quando nós estamos falando, quando se fala fulano segue a sunna, significa exclusivamente só dele, né? Só dele, estamos falando só do profeta. Agora é religioso, não linguístico. Se falamos fulano, a sunna, agora vamos ver qual é o significado dentro do contexto que eu estou empregando a palavra sunna. Eu digo, ah não, fulano é muçulmano? Sim. E é da sunna. Eu estou dizendo que ele é muçulmano, sunna. Não é xiita, não é alauíta, não é sufista, segue a sunna. É um contexto. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.